estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. O que fizeres, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui, eu não consigo visualizar as mensagens de vocês. Eu vi só a Dai dando bom dia ali, né? Mas na medida do possível a gente vai tentando responder aí se conseguir. Mas o importante é nós estarmos juntos no dia de hoje, né? Que assim a gente vai poder estudar um pouquinho sobre a questão do Evangelho de Jesus, que é muito importante, né? Então vamos, para dar início hoje, vamos fazer uma prece, né? Elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade bendita de estarmos nesta vida, Senhor, e em tantas outras, sempre recebendo
o vosso amparo, a vossa luz, que possamos conseguir, Senhor, levar adiante o nosso caminho, o nosso trabalho de redenção, principalmente agora que temos a oportunidade bendita de trabalharmos em Sua seara de paz, de amor e de luz, ajudando aos nossos irmãos, reparando as nossas faltas, pelo trabalho no bem. Somos muito gratos por todo o amparo, por toda a mensagem que recebemos e queremos pedir-lhe humildemente, Senhor, que fique conosco nesses momentos, que possamos tirar o melhor discernimento do tema que aqui será exposto, para que possamos levar para o nosso dia a beleza da sua mensagem, do seu evangelho de luz. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, com a graça de nosso amado Pai. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós hoje temos o estudo Olhos. É bem curto, né? É bem curto realmente o tema, né? É do capítulo 169 do nosso livro Pão Nosso, né? Que está chegando no final, na psicografia do Espírito Emmanuel, perdão, o Espírito Emmanuel, que transmite na psicografia do nosso querido Chico. A mensagem do Evangelho que Emmanuel coloca é nós estarmos juntos. A mensagem que Emmanuel coloca está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, e nos diz assim: eles têm os olhos cheios de adultério. Adultério, né? A gente conhece essa palavra adultério, né, como a questão da traição na relação conjugal, né? Mas ele também tem algumas outras colocações. Por exemplo, no dicionário ele nos fala, além disso que eu falei, seria união de elementos contrários ou destoantes, adulteração, falsificação de alguma coisa, que é um entendimento mais moderno, né, que se deu também a palavra adultério. Logicamente, a origem dela é a questão da infidelidade conjugal, mas ela foi transcrita, né, para outras questões, inclusive quando nós não somos fiéis a algum trabalho, a algum pensamento, as pessoas costumam imaginar, né, que nós somos adúlteros nesse sentido também. Mas nós podemos ver aqui nesse texto, né, que o adultério é no sentido de uma malignidade, né, de algo que não é bom. De algo que não é bom. Então, o sentido da palavra adultério é nesse contexto, de algo que não é bom. De uma maneira geral, podemos definir assim. Então, Emmanuel começa o nosso texto dizendo: olhos cheios de adultério constitui rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Então, esses nossos olhos cheios de imoralidade, malignidade, seja a palavra que quisermos, é nesse sentido negativo, né? É um problema da nossa enfermidade espiritual. E a gente vê isso muito na nossa sociedade atualmente, que a nossa sociedade ela tem essa questão de, como é que eu vou dizer assim, de
sempre pensar mal das situações. Por exemplo, a gente vê alguma pessoa fazendo alguma coisa, falando, né? E nós temos aquela questão de sempre pensar que aquela pessoa está fazendo aquilo com uma má intenção. Então, é uma característica da nossa sociedade. Por quê? Porque é a predominância dos tipos de espíritos que habitam aqui na Terra, né? Então, qual que é os tipos de espíritos? Nós ainda estamos caracterizados, conforme a pergunta 101 do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a escala espírita, nós estamos ainda na média, na terceira ordem, que são espíritos imperfeitos. Que as características gerais, conforme a questão 101, fala predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Então é esse nível moral que predomina na Terra. Logicamente, alguns mais, alguns menos, mas ainda é essa questão, né? Então, por isso que a nossa sociedade tem essa questão de sempre primeiro pensar o mal para depois pensar se a pessoa está fazendo aquilo por ignorância, está fazendo aquilo de repente sem intenção de ferir ninguém. Nós sempre vemos com olhos malignos tudo que é feito na sociedade. Para depois, quem sabe, diante de uma situação ou outra, a gente acaba reavaliando. Mas aí vem o nosso orgulho, né? Que faz com que a gente acabe não aceitando nossos erros, né? Vamos ver. Então, a Day, a Nelore, né, a Gladys, a Dilma. Bom dia a vocês. Sejam bem-vindas. Muito bem. E continuando o texto, então, Emmanuel nos fala assim: raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Então, raros homens se utilizam, né, dos olhos por lâmpadas abençoadas. Quer dizer, a gente não vê, né, conforme eu comentei na lâmina anterior, a gente não consegue enxergar essas oportunidades que nós temos. Por quê? Porque é como se tivesse um véu na nossa frente. E isso não acontece por falta de oportunidades, porque nós temos inúmeras oportunidades. Veja que ele fala ali: poucos empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Quer dizer, nós temos várias oportunidades de utilizar o conhecimento, o amparo divino que nós recebemos, para que possamos trabalhar o nosso ser, de maneira que consigamos, nessa vida, ter o melhor proveito do processo reencarnatório. E por que isso, né? Porque nós temos justamente essa dificuldade, a rebeldia, né, que nós temos diante das questões divinas. E isso não é de hoje. Por isso que nós ainda estamos aqui, né? Nós ainda estamos aqui na Terra, nesse nível do planeta, agora numa fase de transformação, justamente pela nossa rebeldia. Por no passado, e nós tivemos oportunidades, nós acabamos não aproveitando e deixando de lado a oportunidade bendita de a gente evoluir mais rápido. Mas Deus e Jesus sabiam disso.
Tanto que no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala na parábola do festim de bodas, que é um texto de Mateus, que muito há chamados, mas poucos escolhidos. Então, muitos há chamados, praticamente dá para se dizer que todos têm oportunidade. Mas poucos escolhidos, não que Jesus ou Deus fique lá escolhendo, você vem, você não vem. Não é isso. A questão é que nós nos colocamos na condição de sermos um desses poucos escolhidos. Por onde? Pelo nosso progresso, pelas nossas ações, pelas atitudes que nós temos em nossa vida, nós nos qualificamos a ser um dos poucos escolhidos. E complementando, ele fala em Mateus também, no capítulo 7, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então ele nos fala que na realidade as tentações, vamos falar assim, né? Elas são enormes, são muito grandes. Só que, porque ele fala que a porta da vida é pequena? Porque as nossas escolhas têm sido justamente pelo caminho mais fácil, que é essa porta da perdição. Porque quando a gente faz a opção pela porta da vida, que é seguir os ensinamentos divinos, ele é, digamos, contra muitos conceitos da materialidade que nós temos nos dias atuais. Então, é aquela história de você não poder servir a Deus e não poder servir a Mamon. Você, se seguir o caminho das leis divinas, existem coisas, né, materialidades, vamos chamar assim, que não há como você seguir. Então, a grande questão é essa: qual o caminho que nós vamos seguir? E normalmente nós acabamos optando por aquele que é mais fácil. E aí damos desculpa, mas todo mundo faz assim, porque a sociedade é desse jeito. E aí o que acontece? A gente acaba optando por entrar naquele comum. Só que isso não vai nos dar qualificação para entrar nessa porta estreita, né? Justamente pela nossa condição moral. E uma coisa que é interessante também, é dito que os olhos são o espelho da alma, né? Então os olhos são o espelho da alma. E isso é uma grande verdade. Os olhos, eles vão enxergar conforme a nossa disposição íntima. Se nós tivermos uma disposição íntima boa, nós vamos enxergar as coisas boas. Nós não vamos sempre estar criticando os outros, nós vamos estar sempre trabalhando a negatividade em relação à vida, né? Então, no texto seguinte, Emmanuel nos fala: homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe notam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhe possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atende a objetivos inferiores, não os reconhece como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes a seus propósitos mesmo menos felizes, né? A Dilma nos fala aqui que se faltar óleo e o pavio na candeia não haverá luz. Assim somos nós, temos as
as ferramentas, se não usá-las, como crescer? É isso aí, Dilma. Então, temos que usar as ferramentas que temos, né, e que recebemos e que não são poucas. Mas a realidade, quando ele fala aqui nesse texto em homens comuns, é por quê? Porque é a maioria da nossa sociedade ainda, infelizmente. Por isso, os poucos escolhidos. Por isso, os poucos que entram pela porta estreita. A maioria dos homens ainda, eles têm os olhos cheios de adultério, cheios de malignidade, sendo que essa malignidade, ela está dentro de nós. Não é aquilo que os olhos enxergam. Lembrando que na psicologia isso se chama projeção. A psicologia já trabalha hoje a questão da projeção, que nos diz que nós enxergamos nos outros aquilo que nós possuímos em nós. Porque uma pessoa missionária, por exemplo, né? Nós temos tantos exemplos, Chica, Irmã Dulce, vamos ficando, né, Madre Teresa, nos mais contemporâneos. Porque essas pessoas, eles não viam nos outros as coisas ruins que faziam, eles só viam aquilo que eles também possuíam um pouco, que no caso deles não era muita coisa, né? Mas pode ver, no tempo deles, eles dificilmente eles percebiam nas pessoas, né, uma malignidade. E quando percebiam, eles usavam da indulgência. A indulgência fazia com que eles procurassem orientar essas pessoas. Eles não pensavam mal. Podia até se sentir às vezes triste com isso, mas eles não pensavam mal das pessoas. Eles procuravam ajudar para que essa pessoa realmente encontrasse o seu caminho. Mas por quê? Porque eles já não tinham dentro de si essas questões menores, né, na moralidade humana. Eles já estavam alguns patamares acima de nós. Então eles não notavam nessas pessoas aquilo que eles estavam cheios. Por quê? Porque eles realmente, os sentimentos que eles tinham, a moralidade deles era muito acima dos homens em geral, os homens comuns aqui, conforme Emmanuel coloca. E a gente vê esses exemplos aqui do texto de Emmanuel, né? E é o que a gente vê em muitas pessoas. Quando a gente tem contato com alguma pessoa que nos fala sobre alguma coisa, a primeira coisa que nos passa na cabeça, de uma maneira geral, não estou falando todos, é justamente o que eu vou ganhar com isso. Aonde que eu posso me dar bem com essa situação, né? A sexualidade também, a gente vê muito isso devido ainda à condição, infelizmente, muito machista da nossa sociedade. Existe a questão da sexualidade. O homem não pode ter uma amizade feminina que ele já pensa que há um interesse afetuoso. A pessoa não pode ser uma pessoa bacana, uma pessoa meiga, o homem principalmente, ele já se acha, né? Ela está apaixonada por mim. E aí já começa interesses menos dignos em relação àquela pessoa, e que na realidade só está sendo uma pessoa afetuosa, o jeito dela ser, né? E assim por diante, nós estamos sempre em competitividade com as outras pessoas, e nós vemos em pessoas que têm outras ideias mais elevadas como concorrentes, e não como pessoas que estão ali para de repente mudar aquele ambiente, de valorizarmos a ideia dessas pessoas, porque nós achamos que eles estão nos passando para trás, né? Então, isso é fruto do quê? Conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, o egoísmo, que é o filho do orgulho, né? O egoísmo é o filho do orgulho. Algumas traduções falam o filho mais dileto, quer dizer, o filho mais próximo. Então o egoísmo é tratado como a chaga da humanidade. O egoísmo e o orgulho são chagas da humanidade,
E que esse é o grande trabalho que nós temos, é justamente de conseguirmos sair fora dessas situações, de trabalharmos o orgulho e o egoísmo dentro do nosso ser. Nos diz ainda Emmanuel: ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Costume de julgar sempre pensando que outro está com más intenções, né? Então, é essa questão. Nós sempre julgamos os outros baseado nos nossos sentimentos, conforme nós já falamos. E Simão Pedro dá esse grito, brado, né? Ele, no sentido de grito, de alerta, né? De que a gente tem que modificar esse hábito que nós temos. O hábito, lembrando, né, que segundo Kardec, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então a nossa educação, ela tem que ser alterada. Essa educação que nós temos, seja ela vindo de nossa família, sendo ela ainda questões do nosso ser, da onde nós trazemos essa bagagem do passado, de darmos a oportunidade aos nossos irmãos, de darmos a eles um voto de confiança de que aquilo que eles estão fazendo, que estão falando, não é por mal. Às vezes é por desconhecimento. Às vezes a pessoa tem uma veia de brincalhão, como a gente chama, né? E que não que a pessoa esteja falando por mal. Nesses momentos, né, que a gente vê tanta radicalização em cima dos pensamentos das pessoas, não se respeita aquilo que as pessoas falam, e não quer dizer que nós tenhamos que concordar, mas por que agredir? Alguém coloca alguma coisa, nós podemos até conversar com essa pessoa, preferência em particular, e discutir se aquela posição da pessoa realmente é uma posição coerente com o tipo de situação que a gente vive na humanidade, sobre a moralidade, sobre as leis divinas. Mas por que não fazermos isso à parte, né? Mas a grande questão é nós darmos a essas pessoas o benefício da dúvida. Não pensarmos já na primeira que a pessoa está fazendo aquilo com más intenções. Vamos procurar, e mesmo que a pessoa esteja fazendo com más intenções, vamos procurar jogar a essa pessoa boas vibrações, bons pensamentos, para que nós possamos realmente mudar esse hábito, essa educação errônea que nós temos de sempre imaginar o mal em tudo que se é dito, em tudo que a gente vê. Às vezes é o nível da pessoa, o nível de moralidade. Nós sabemos que na Terra nós temos espíritos em diversos níveis evolutivos. Então nós temos que lembrar que se nós já saímos disso, desse nível, nós temos que lembrar que nós já viemos, nós já passamos. E se hoje nós temos o contato com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, compreendendo aquilo que o Mestre nos falava, ele nos falava da questão de que não devemos julgar para não sermos julgados na mesma medida. Jesus sabe das coisas, né? Lembrar que a gente não deve julgar. E se a gente já passou dessa fase, nós temos que orar por esses nossos irmãos, porque eles também vão acabar superando, assim como nós conseguimos, né? E ele fala também, olhos otimistas, né? Tem pessoas que têm um otimismo que pode estar o tempo mais feio do mundo, e ele está vendo, na sua visão, está vendo um dia lindo.
Ah, mas está um dia de tempestade, de chuvas. Ele sabe que a tempestade, as chuvas, tudo faz parte do processo da natureza. É necessário. Ele sabe de que, mesmo que hoje esteja um dia escuro, lúgubre, amanhã esse dia vai melhorar. Isso vai passar. Então, os olhos otimistas, não importa onde ele esteja, essa pessoa sempre vai ver as boas coisas que se encontram na sua frente. Por mais que sejam situações difíceis, complicadas, né, na perda de um ente querido. Não que ele vai sair dando risada, fazendo festa, apesar, né, de que deveria ser assim se nós acreditamos que todo mundo vai para um lugar melhor, mas nós não temos ainda essa evolução, né, de compreender essa transitoriedade do espírito sem ter o nosso sofrimento. Mas depois ela vai ver que isso faz parte da vida, faz parte do que eles tinham que passar, que essa pessoa vai ver as coisas boas que essa pessoa fez, não vai pensar nas coisas ruins que ela tenha feito, pelo contrário, ela vai ter essa questão dessa fé em Deus. A pessoa otimista, ela tem muita fé em Deus, porque ela consegue realmente entender que a lei divina é perfeita, que nós temos um Deus de sublime bondade, amor e justiça. E essa fé, conforme nos diz no capítulo 14 no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Essa fé racinada, e que ela faz com que nós consigamos realmente coisas que seriam assim inimagináveis para aqueles que não têm esses olhos otimistas, né? Então é um trabalho que nós temos que fazer para, na realidade, desenvolvermos essa fé, deixarmos de ter o costume, o hábito, a educação de julgar os outros pela malignidade dos nossos olhos. Essa é uma grande dificuldade que nós temos, né? Que é justamente de julgar. E finalizando, Emmanuel nos fala: ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Temos que ser assim porque o mundo é cruel, cruel, dizem as pessoas, né? Então, se justificam de agirem conforme o mundo é. Nós temos que ter essa vigilância, nós temos que ser duros, temos que ser pessoas secas, né, nas nossas considerações, mas na realidade nós estamos apenas expondo a nossa malícia, né, como põe no texto, né, querendo dizer que os outros são malignos, simplesmente porque precisamos ter vigilância. Jesus, quando fala em vigiar e orar, além das questões das próprias obsessões, influenciações, também ele fala em vigiar, conhecendo quem nós somos. Quem mais precisa de vigilância somos nós. Ah, mas é a humanidade. A humanidade, ela tem o jeito dela, ela tem o seu comportamento, mas se nós vigiarmos as nossas questões, com toda certeza nós conseguiremos suplantar esse tipo de vibração que nós ainda temos na humanidade. E veja que ele fala aqui no texto final, né? O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Quer dizer, os problemas de si mesmo. Então, aquele que conhece o Evangelho do Cristo, que realmente procura vivenciar os seus ensinamentos, ele sabe contemplar os problemas de si. E ele não enxerga
onde o mal ainda não existe. Por quê? Porque o mal está dentro de nós. O mal está dentro de nós. Para ter uma ideia, para a gente encerrar aqui, eu pensei da passagem do homem de bem, né? Que é no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, algumas considerações sobre o homem de bem. São muitas considerações, né? Mas algumas que eu pensei aqui para o nosso texto. Nos fala assim: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. E aí vai, né, na questão do homem de bem, que são muitas colocações realmente. Vejam, essa é a grande questão que nós temos que trabalhar, né? Nós temos que trabalhar o nosso ser para enxergar um mundo melhor. E não simplesmente julgarmos os nossos irmãos. É difícil, é um exercício diário que nós temos que fazer. Mas somente desenvolvendo a verdadeira fé em Deus, nós teremos essa condição. Porque no momento em que a gente crê, tem a certeza de que nosso Deus é soberanamente justo, bom, nós não temos como imaginar de que ele nos colocaria no mundo tão maligno como a gente vê na atual fase da Terra. Mas essa malignidade, ela não precisa nos atingir. Basta que nós, em termos de pensamentos, de vibrações, nos coloquemos acima. E que não tenhamos realmente a necessidade de julgar os nossos irmãos, porque Deus não julga ninguém. Nós sabemos que a justiça divina se faz por quê? Porque as leis divinas estão em nossa consciência. A justiça é justamente a nossa consciência trabalhando para reparar os erros que nós cometemos. Porque ela sabe muito bem, nós sabemos os erros que nós cometemos. Então que a gente possa levar essa mensagem, né, de Emmanuel, e que possamos então mudar essa visão de nossos olhos. Que os nossos olhos tenham um olhar de bondade, um olhar de indulgência para com os nossos irmãos. A mesma indulgência que nós queremos que todos tenham conosco. E temos a certeza de que Jesus, que é o representante maior de Deus em nosso mundo, ele sempre teve essa indulgência de uma maneira maravilhosa. E até hoje ele está esperando que nós despertemos para a realidade do amor do Pai por nós e que desenvolvamos esse amor em nossas vidas. Então, agradeço a oportunidade, esperamos ter podido contribuir com os irmãos e com certeza comigo, quando li e estudei esse texto, contribuiu bastante para que possamos analisar dia a dia as nossas atitudes e as nossas ações. Então nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade bendita desse estudo, desse aprendizado, e pedir, Senhor, humildemente, que nos ampare, que nos ilumine, para que possamos levar essas mensagens para o íntimo de nosso ser, aonde possamos
conseguir trabalhá-las, colocando-as em nossas vidas como um farol que ilumina as nossas consciências, para que possamos mudar as nossas atitudes perante a vida, perante nossos irmãos e no íntimo de nós mesmos. Que o vosso Evangelho, Senhor, possa ser a nossa bússola, esse nosso farol que ilumina o nosso caminho a cada dia, a cada instante, em cada atitude que tenhamos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, com a graça de Deus. Muito obrigado, que assim seja. Um bom dia a todos, que a paz do Cristo fique conosco, agora e sempre.